Porque o crente evangélico deve votar em Luiz Inácio Lula da Silva. Pode o crente evangélico votar em Luiz Inácio Lula da Silva? É isto que eu vou explicar, ou pelo menos tentar explicar, neste pequeno vídeo. Inicialmente, meu nome é José Joaquim, moro na região do entorno do Distrito Federal, sou advogado e fui diácono em uma Assembleia de Deus até recentemente, quando me afastei dela exatamente por esses motivos políticos. Daí porque, mais com um testemunho pessoal, eu vou explicar por que o crente evangélico não somente pode, como deve votar em Luiz Inácio Lula da Silva. Espero que vocês me aguentem, digamos assim, até o final deste vídeo, que eu pretendo seja breve ao máximo, embora o assunto seja extremamente, enormemente e quase infinitamente complexo. Pois bem, inicialmente dizem que religião e política não se discutem. Podemos acrescentar a isso também o futebol. E, por extensão, até os grandes artistas, né, de fã-clubes, tipo Elvis Presley, a banda dos Beatles, Roberto Carlos e outros grupos que ficam entre si se digladiando e dizendo que o seu artista é o melhor de todos. Mas religião, política, futebol e fã-clubes e qualquer outro tema, por mais apaixonado que seja, pode e deve ser discutido, porém discutido com respeito, porém discutido com elementos básicos, porém discutido com racionalidade. Até porque, no meio específico evangélico, que é para quem eu dirijo este vídeo, o respeito faz parte do amor. Então, quando a gente discute qualquer assunto com seriedade, a tendência é a gente conhecer mais, ver os erros próprios e dar razão ao outro, ou o contrário. Mas, como está escrito também em João 8,32, versículo esse foi muito mal utilizado na campanha presidencial 2018, conhecereis a verdade vos libertará. É um fato. E contra fatos não há argumentos. É isso que eu vou tentar explicar aqui por A mais B, não por paixão. E se algum internauta aqui me responder dizendo que eu estou errado, prontamente admitirei o erro. Prontamente assumirei, sem problemas, sem constrangimento. Porque eu também posso estar errado na minha concepção, porém, acredito estar certo devido às várias pesquisas que venho fazendo. Então, por que o irmão evangélico aí que está me vendo deve votar nesse homem, que segundo os evangélicos mais xiitas é a personificação do mal? É o mal em pessoa. É um mensageiro das trevas. Teve até uma liderança religiosa aí, que recentemente falou que PT quer dizer Partido das Trevas. Mas devia ter lembrado que não somente PT é Partido dos Trabalhadores, como pode ser Partido da Transformação, Partido da Transposição, não só do Rio São Francisco, de quem ele fez mais de 80% das obras, ele e a Dilma, com a transposição da situação de pobreza para a situação de abundância. E porque, até usando termos bíblicos, partido da transfiguração. Isso. Se nós analisarmos bem, poderemos ver essa transfiguração da situação atual para uma situação boa. Porque não se pode discutir qualquer tema com ódios, com ideias preconcebidas, é o termo preconceito, conceito prévio. Não se pode discutir o assunto com bases em fake news,
são notícias falsas, em contraposição a good news, que é boas novas, o evangelho. Não. Se você é uma pessoa séria, se você, não importa em que partido vai votar, é uma pessoa que quer conhecer a verdade, logicamente você tem de buscar as fontes, tem de buscar essa verdade, tem de perscrutar, tem de investigar. E não ir pelo que as pessoas disseram. Que tem muitos vídeos aí de fake news, falarei rapidamente sobre alguns deles mais graves. Porque política não pode ser discutido como está sendo hoje. Como agora há pouco, neste mês, parece já no mês de setembro, ou final de agosto para setembro, 1 ou 2 semanas atrás, hoje é dia 10 de setembro, digamos ainda estamos em semana da independência, né? Aconteceu aqui numa congregação cristã do Brasil, em Goiânia, capital de Goiás. E olha que a CCB é uma das religiões mais rigorosas possíveis, ainda se proíbe televisão lá, há ainda o véu em todos os cultos, né? Trabalhos sagrados, lá é chamada também a Igreja do Véu. Simplesmente, um cidadão que posto era músico, quer dizer, fazia parte de um trabalho eclesiástico dentro da igreja, policial militar, zangado com outro que defendia Lula, simplesmente deu um tiro nele, ainda bem que pegou na perna. E isso dentro da igreja, não na nave da igreja, porém no templo, nas dependências do templo, no momento, perdão, em que o outro foi tomar água e o outro foi atrás dele. É lamentável. E agora, exatamente nesta semana da independência, um outro bolsonarista matou o outro a facadas no interior do Mato Grosso do Sul. Sem contar aquele outro pai de família fazendo um aniversário dele próprio. E a temática do bolo, da festinha, foi Lula. Ele quis prestar uma homenagem a esse homem. Simplesmente passou um bolsonarista na frente da casa dele, não gostou e entrou lá, alvejou a pessoa dele, ele morreu. É dessa forma que nós somos civilizados? É dessa forma que se deve discutir política ou qualquer outro tema, seja religião, seja futebol, fã-clubes e qualquer coisa? Será que o ser humano, ele feito à imagem e semelhança de um Deus que é amor, que é justiça, mas que não é vingativo, que não é justiceiro, que não é sanguinário? Será que esse é o papel do ser humano? Defender suas ideias assim, na bala, na força, na violência? Lá em Zacarias, no primeiro capítulo 2, você encontra, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, meu querido irmão evangélico, pense nisto. Pois bem, dando prosseguimento aqui, usarei diversos gráficos que vou colocando ao longo desta matéria, ao longo deste vídeo. Mas antes de falarmos por que você deve votar em Luiz Inácio Lula da Silva, eu vou falar rapidamente do porquê você não deve votar no Bolsonaro, cujo nome do meio, curiosamente, tem o nome de Messias, e que de Messias Salvador ele não tem nada, está sendo um Messias da tragédia. Me desculpe os bolsonaristas com esse meu posicionamento um pouco até apaixonado, né? Que se eu estou fazendo um vídeo mais técnico, devo evitar também ofensas. Pois bem, retirem essa minha palavra. Quem foi e quem é Jair Messias Bolsonaro? Esse jovem que foi cadete do Exército simplesmente se amotinou, ou melhor, se revoltou contra o Exército, que, segundo o Estatuto Militar, o soldado, né, o militar em geral, ele não pode se manifestar politicamente, nem sindicato eles podem ter. É uma questão de lei. Se é certo ou errado, isso é para ser discutido a posteriori, até de acordo com a Constituição e as regras militares. Mas ele se revoltou contra o Exército naquela época,
criou um movimento para melhorar os seus salários, e até a revista Veja publicou uma famosa carta, que foi essa carta que gerou um processo disciplinar interno no Exército, e esse capitão, que na época era um capitão, ou perdão, se era um tenente e saiu como capitão, foi expulso do Exército. Expulso, exatamente. Aqui na descrição você tem um link que fala sobre esse episódio. Começa por aí. Depois tornou-se deputado. Foi deputado por 7 mandatos. A priori, presume-se que um deputado sendo reeleito 6 vezes, né, uma vez mais 6, ele seria um bom deputado, excelente deputado. Porém, não. Você pode ter um grupo de milicianos, um grupo de malfeitores, e vamos dizer, garantiu 1000 votos, é eleito. Exatamente. Aí entra outra questão que em outros vídeos já falei, é a omissão dos bons. Quando você não dá o seu voto, você permite que os outros votem em pessoas inadequadas. Pois bem, nesses 7 anos de mandatos, conforme você vai ver no link aí da descrição, ele não apresentou mais de 5 projetos de leis. 28 anos de deputado. Lá em Mateus está escrito: pelos frutos os conhecereis. E é exatamente isso que eu gostaria que todos consultassem. Entre no site do PT, pt.org.br, eu estou colocando o link nas descrições desse vídeo, e acessem lá uma revista de cerca de 180 páginas, em que vocês verão ali as obras do PT. E confiram para ver se é fake news mesmo, se aquilo não é verdade realmente. Vocês vão ver ali obras em todos os sentidos, sobre a redução de pobreza, sobre todos os aspectos da política, as Forças Armadas, a questão da saúde, a questão da Petrobras, que por sinal é outra fake news que se dissemina por aí. A Petrobras nunca deu prejuízo. Isso mesmo, nunca deu prejuízo, enquanto na primeiro debate presidencial ou entrevista do atual presidente na Globo, foi dizendo que a Petrobras tinha dado parece 600 bilhões, né, de prejuízo, não, 900 bilhões de prejuízo acumulou, quando o próprio Estadão fez uma matéria sobre isso, e ele nunca se retratou, nem me deu a fonte de onde tirou isso. Então acessem lá essa revista, né, que vocês estão vendo aí, e vejam as obras, que contra fatos não há argumentos. Pois bem, quem é o PT? Partido dos Trabalhadores, criado em 1980. Por que se cria um partido? Pela necessidade de determinada categoria. Nunca houve um partido dos trabalhadores no Brasil. É preciso muita coisa para explicar que o trabalhador é explorado pelos patrões, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Claro, os países mais civilizados diminuem a opressão, mas sempre tem a opressão, um querendo sugar do outro. Você, meu irmão, que é patrão, também às vezes não suga do seu empregado, uma hora extra mais aqui e ali, puxa ele para cá, puxa para lá, às vezes muda de função, às vezes humilha aqui e ali, e depois não paga aquela hora extra. Não é assim, meu irmão? Você que é evangélico, não é assim? Então, os Partidos Trabalhadores tiveram a ideia de se organizar politicamente. Porque na política ninguém praticamente representava o trabalhador como deveria representar. Então Lula, dentre outros mais lá, no Sindicato dos Metalúrgicos, do qual ele já fazia parte. No princípio ele nem queria entrar em política, o irmão dele, chamado Frei Chico, mas que de frade não tinha nada, era um apelido que deram para ele, não sei o motivo, não sei se ele era muito ligado à Igreja Católica, tradição nordestina, entrou no sindicato e a partir daí foi surgindo essa ideia do Partido dos Trabalhadores. Pois bem, eu vou botar o link aqui do PT também, você pode ler um pouco da história do partido.
Aí o partido vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, tanto que chegou a ter o maior número de filiados no Brasil, né? Filiação partidária, com carteirinha e tudo. E hoje, apesar das bordoadas, apesar das injustiças, apesar das perseguições políticas e judiciais, ainda é o segundo maior partido com filiação no Brasil, com cerca de 1,5 milhão filiados aproximadamente. Pois bem, o PT, portanto, ganha corpo e ganha as eleições presidenciais. E isso já foi uma preocupação da classe dominante. Depois é reeleito. Pronto, aumentou mais ainda a preocupação da classe dominante. E não somente reeleito. Lula indica a Dilma Rousseff, primeira mulher presidenta do país, e é eleita. Pronto, aí daí para ver não tem mais jeito. Tinham de arranjar uma forma de parar esse Partido dos Trabalhadores. Tinham de arranjar uma forma de parar o avanço dessa classe humilhada, que durante séculos, porque não dizer milênios, sempre foi a escória da sociedade, embora sempre foi e aí será quem produz todas as riquezas e todos os produtos e acervos da humanidade. Mas os patrões ficam com a maior fatia do bolo. Aqueles que estão em suas mansões, tomando uísque importado, viajando em aviões particulares. Pois bem, assim, Luiz Inácio Lula da Silva chegou à presidência. Agora, por que você deve votar neste homem? Você deve pensar, mas ele cometeu muitas falhas, ele cometeu muitos males, muitos pecados. Olha a Lava Jato aí. Lava Jato é um assunto à parte que já demandaria uns 10 vídeos deste para explicar. Mas vou fazer um ligeiro resumo, e resumo geralmente é pequeno, vou fazer um resumo do resumo para o meu querido irmão evangélico entender. A Lava Jato acusou muita gente, condenou muita gente, envolveu muita gente, não só do PT, de praticamente todos os cerca de 33 partidos que tem no Brasil. E em número de candidatos, o PP, Partido Progressista, foi que teve mais políticos, não candidatos não, número de políticos envolvidos naquelas falcatruas da Lava Jato que existiram. Ninguém do nosso partido, o PT, está dizendo que não existiu aquilo, existiu. Agora cada um pague pelo seu pecado e na medida do seu pecado. Pois é, o PP foi o partido que teve mais políticos envolvidos. E, no entanto, o PT, Partido dos Trabalhadores, foi que levou a culpa de tudo, praticamente 100%. Teve gente do PSDB, PMDB, praticamente todos os partidos de direita, e alguns que não ficaram foram os partidos de esquerda, uns poucos, mas virtualmente 90 e tantos por cento estavam ganhando vantagem. Porque tem aquele problema no Brasil, né? Geralmente se reclama da injustiça quando não se está sendo beneficiado por ela. Se reclama da roubalheira quando não está vindo uma fatiazinha do roubo para o seu bolso. E para não tornar este introito muito longo, não foi assim no recente escândalo do Ministério da Educação, com aquele ministro, pastor, e um pastor da Igreja Presbiteriana, com respeito, também já fiz parte por um pequeno período de tempo da Presbiteriana. O que havia ali? Propina, troca de favores. Ora, se fosse o PT cometesse aquele erro, olha, o PT de novo, tá vendo? Eles têm essas práticas eternas. Meu querido, vamos combater o mal, para nós também, a corrupção é errada para nós também. Claro que Deus vai julgar cada um caso individualmente, mas não pode usar 2 pesos, 2 medidas. Para o outro é crime, para nós não é crime, só porque somos nós? Não é por aí. Pois bem, então o que ocorre? O PT teve falhas, vários políticos tiveram, mas contra o Lula em si não ficou nada provado. Basta você ver a sentença do juiz Sérgio Moro, 200 e tantas páginas. Eu sou advogado, estive lendo até onde possível, que se vem uma sentença tão longa, só quem está no caso já recebendo para aquilo, é que tem fôlego para ler tudo aquilo.
Mas o Elias Passing Prize não tem provas, tem o que se diz do outro. É a chamada delação premiada. Ah, Lula fez isso, Lula, eu levei para Lula aquilo, eu encontrei com ele aquilo, de boca, mas não tem prova. Como aquela famosa delação do Palocci, depois foi descaracterizada, foi considerada ilegal. Que muitas daquelas coisas não se comprovaram, e contra o Lula nada foi comprovado, e, no entanto, Palocci veio para ganhar vantagem. Sabia, e curiosamente, estarreça-se se puder, quem roubou na Lava Jato e efetivamente foi comprovado com milhões e milhões nas contas no exterior, para fazer a delação, ficava com uma parte do dinheiro e ainda saía da prisão, ia terminar de cumprir a prisão em casa, ou tinha a prisão reduzida, ou quiçá um perdão completo. Já pensou? Entenda bem como essa delação premiada desvirtuou-se do original, que por sinal foi uma lei assinada por Lula. A lei da delação premiada. Lei assinada por Lula, observe bem. Você rouba, aí vai conversar com a polícia, você não diz onde o fruto do roubo está, a polícia chegou lá. Faz o seguinte, diga onde está. E diga quem são os seus compassos, aí você fica com a metade do roubo. Sinceramente, rapaz, vale a pena, nesse caso, cometer o crime do colarinho branco. Mas com Lula, o que foi que ficou provado? Em que conta estavam as fortunas dele? Em lugar nenhum. Ah, mas ele não sabia nada, ele era o presidente do país, e foi o presidente do partido por muitos anos. Olha, se ele sabia ou não sabia, a questão foi o íntimo dele. O que ele faz em quatro paredes, com a mulher ou no banheiro, ou no meio do mato, é entre ele e Deus. Para nós, o que vale são as provas. A justiça não trabalha com previsões proféticas, revelações mediúnicas. Não. Até porque a justiça ainda é dos homens. A justiça de Deus será outra, será aplicada futuramente. Então é preciso que nós tenhamos que a gente trabalha com fatos concretos. Se você não consegue provar, não adianta você acusar ninguém, que ele não vai ser condenado. E foi o que fizeram com Lula. Não tinha forma de condená-la, aí o Sérgio Moro tem a petulância de dizer que ele vai ser condenado por fatos indeterminados. Pelo amor de Deus, meus queridos irmãos, você é inteligente, você sabe. Alguém pode lhe condenar por uma coisa, você perguntar, pelo que eu estou sendo condenado, você diz, olha, eu não sei, mas eu tenho certeza que você é culpado, e que foi o que o Dallagnol falou, né? O irmão Dallagnol, da igreja presbiteriana lá de Curitiba, que, por sinal, parece que agora ele está sendo candidato a deputado ou a senador. Não sei se foi aprovada, que havia uma questão jurídica em suspenso. Então, em que país nós estamos em que a justiça é distorcida por motivos políticos? Mas isso é um assunto muito longo, tem a mão dos Estados Unidos por trás, a inveja do pré-sal e outras coisas que não é o ponto aqui. O ponto é, por que você deve votar em Luiz Inácio Lula da Silva, meu querido irmão evangélico? Pois bem, primeiro, Lula não é ateu. E ainda que fosse, poderia receber o seu voto, porque não é porque alguém é ateu que persegue religiões. Lula é católico de nascimento, como a maioria dos brasileiros, né? Nasceu no catolicismo, a mãe dele era muito católica também. Então, Lula tem a própria crença dele. Não somente o Lula, a Gleisi Hoffmann, provavelmente, eu não entrei na biografia dela, mas especialmente o Fernando Haddad, né, que foi candidato em 2018, quando prenderam o Lula. O Fernando Haddad teve um tio, um avô, né, um tio-avô, que fora sacerdote, né, padre da Igreja Católica lá do Oriente, lá do Iraque, da Turquia, que o Haddad é descendente de turcos. O próprio Fernando Haddad foi criado em colégios católicos, ele mantém a sua fé, tanto que você vê logo visualmente, como o apóstolo Paulo diz, né, que nós somos uma carta viva. Você vê no Haddad bons modos, né, um rapaz educado, mas parece que no meio político, e no Brasil de hoje, ser educado não é grão do tarefa. Você tem que ser educado, de vez em quando dá uns coicezinhos, para a turma ver que tu
tu és ser humano também, tu estás vivo e percebendo que o outro está pisando no teu carro. Lamentável isso, mas é verdade. Às vezes, como Cristo ali se zangou, tirou o cinto e começou a afugentar os vendilhões do templo. E lá em Mateus 23, acusou aqueles fariseus, raça de víboras, hipócritas. Vejam lá em Mateus 23 e na outra parte do Evangelho. Pois bem, mas enquanto eu vou entrando aqui nas pautas, né, pautas bombas, digamos assim, eu vou perguntar aos meus queridos evangélicos, de tudo isso que acusam que Lula vai fazer, o que foi que ele fez durante 8 anos de mandato? De tudo que acusam aí Lula durante os governos dele, o que foi que ele fez? E não somente 8 mandatos. E os 5 anos, perdão, 4, 6, 5 anos e meio, né? Do governo Dilma, foi que ela fez de concreto, não fake news, que é aquela história deixa eu ver, kit gay, né? Aquilo foi uma montagem, não foi exatamente do Bolsonaro, parece que partiu daquele Magno Malta, que era senador, ou de alguém aí que montou, botou na cabeça, e parece que tinha um livro no Ministério da Saúde, da Educação, que falava de educação sexual, que na escola deve falar de educação sexual, não só a educação sexual, a educação financeira, a educação familiar e a educação política também. Agora, tem a sua idade apropriada. Você não vai falar da Constituição do Brasil para o pré-primário, né? Uma criancinha de creche, ou de primeiro ou segundo ano, da Constituição do Brasil. O que ela vai entender de direitos? Ainda nada. Mas, à medida que a idade vai avançando, e aquele livro de educação sexual seria para adolescentes, parece de 15 anos para frente. Mas botaram na cabeça que era para criancinhas, 5, 6 anos, falar sobre sexualidade e defender. Meu querido, vamos ser inteligentes, maduros. A Bíblia diz, meu povo padece falta de conhecimento, Oséias 4, 6. Quando é que nós vamos parar com tanta estupidez evangélica, tanta ignorância religiosa e ignorância bíblica também? Sinceramente. É o próprio Cristo metendo o cacete naquele povo de Deus. Meu povo padece ou padeceu, conforme a versão, o efeito da ignorância é o mesmo, né? É padecimento, é prejuízo por falta de conhecimento ou de entendimento. Aí você diz, mas ele fala entendimento de Deus. Não é somente de Deus, não. Se não tem conhecimento mecânico, tu não arrebenta teu carro? Se você não tem conhecimento de medicina, você também não estraga o seu corpo, não tomar os devidos cuidados com a saúde? Você não tem conhecimento de casa, de construção, e não vai construir uma casa errada? E assim, tudo na vida é conhecimento. Você não aprende, não nasce sabendo falar, tem de aprender, tem que ter o conhecimento da língua. Você não nasce aprendendo a dirigir carro, aprendendo já sabendo andar de bicicleta. Tudo é aprendizável. E assim é o conhecimento político também. Pois bem, este livro aqui, que se pode ver aí, ele faz um breve relato de 20 e tantos processos. Aqui parece que são só 23 processos, dos quais Lula foi livrado, inocentado, os processos arquivados por falta de elementos jurídicos consubstanciados, né, suficientes, falta de provas. E depois desse livro aqui, já foram mais uns 3 ou 4 processos, totalizando 26 ou 27 processos que o Lula foi livrado, todos eles. Aí você diz, porque ele é poderoso? Não. O próprio STF prejudicou ele diversas vezes. A questão, meus queridos, é que chega um ponto que a mentira é tão bem engendrada, mas ela não resiste. Aí ela vem à tona. Claro que é a misericórdia da parte de Deus e até dos elementos humanos, mas deve-se dizer que houve erro, como no caso da falta de
parcialidade e de competência do juiz Sérgio Moro a julgar tudo aquilo. Pois bem, por que afinal você deve votar em Luiz Inácio Lula da Silva? Primeiro, ele não é contra a igreja, nunca fechou a igreja, muito pelo contrário. Assinou 4 leis, ou melhor, 5 leis a favor das igrejas. Dentre elas, a primeira em 2003, primeiro ano do mandato dele, que reconhece as igrejas efetivamente como instituições religiosas, coisa que antes não existia ainda. Então isso dava mais força ainda, mais liberdade ainda e tranquilidade para as igrejas funcionarem no Brasil. Como é que alguém que quer para essa igreja assine leis a favor da igreja, uma lei tão importante como essa? Que é uma lei que altera o Código Civil, né, incluindo as igrejas ali dentro do Código Civil. Você vê aí no print, perdão, o número da lei. A lei da marcha para Jesus, olha aí. Poucos sabem, né, especialmente os evangélicos, que foi assinada por Lula. A lei do dia do evangélico, a lei do dia nacional de proclamação do evangelho, assinada por Lula, por Dilma. Em suma, foram essas 5 leis que você está vendo aí, assinadas por Lula e Dilma. Como é que a igreja, como é que um partido que se propõe a fechar a igreja vai fazer isso? Existem muitas e muitas fake news por aí, meus queridos. E para não tornar esse vídeo mais longo do que está sendo, eu vou dizer sobre a questão de drogas, perdão, droga não, ainda não, aborto. Já existem pelo menos 4 tipos de abortos permitidos por lei, e nem por isso o mundo desaba, nem por isso as igrejas fazem movimentos aí para mudar as leis atuais. Como você vê aí no Código Penal, nós estamos reproduzindo aí os links nos prints, os artigos nesses prints. Existe a lei, o aborto em caso de estupro, a mulher provar que houve estupro, ela pode fazer o aborto. Existe o aborto em caso de violência, né, de assalto, por exemplo, houve ali um assalto, a mulher foi sequestrada, aí também é um estupro, né? Ela pode fazer o aborto. Existe o aborto quando em problemas de saúde, a mulher está com saúde muito debilitada, a taxa vamos dizer assim, de plaquetas, né? O sangue ficou numa situação muito delicada e outros problemas de saúde. Se fizer o parto, a mãe morre, então faça o aborto. E o 4º caso, quando o bebê está nascendo sem cérebro, ou o encéfalo, né? É o chamado feto anacéfalo, ou anencéfalo. Então, a lei permite esse aborto. E, no entanto, fala-se de uma forma estapafúrdia, como se Lula fosse mexer na questão do aborto. E durante os 8 e 13 anos e meio de mandato do PT, houve alguma mudança em relação à atual legislação do aborto? Agora, não querendo entrar no assunto, porque não há tempo para isso, o aborto é uma realidade, é como a droga é uma realidade, a fome é uma realidade, o desemprego é uma realidade. E se há uma realidade nessa sociedade, a realidade tem que ser enfrentada com o problema para resolver o problema, não é botar embaixo do tapete, como muitos evangélicos falam com relação ao gay. Então é deixar o gay morrendo ali amigo, sofrendo preconceito, sofrendo fome, até dificuldade de arranjar trabalhos. Deve ser como no Velho Testamento, tem de ser apedrejado, é? É isso que é amor ao próximo, além de democracia? É isso? Então, no caso do aborto específico, tem de ser analisado. Acontecem milhares, talvez centenas de milhares de abortos clandestinos no Brasil. É claro que há certa responsabilidade das mães, mas não é porque há uma irresponsabilidade que vai se criar um problema maior. Tem de ser analisado caso a caso, tem de ser apreciado com amor, com respeito. Não é banalizar o aborto, não. Hoje a mulher sai, transa com outro aí, e daqui a um mês está grávida. Então vai ali numa clínica do SUS, no INSS, por saúde, faz o aborto. Não é assim também. Eu nem sei qual é exatamente a proposta do... Não é que o PT tem um projeto sobre isso, que é que vários deputados, não só do PT e de outros partidos, têm apresentado propostas.
Mas o caso tem que ser tratado com responsabilidade, não deixar milhares e milhares de mães à míngua fazendo aborto clandestino e morrendo. Semelhantemente ao caso das drogas. A bebida alcoólica não é droga. E aquele conservadorismo americano lá, da época da lei seca nos Estados Unidos, produziu algum bom efeito? Criou foi figuras como aquele gangster o Al Capone, que era o maior traficante de uísque, de bebidas alcoólicas na época. E aí? Será que a liberação do álcool, da bebida alcoólica, trouxe uma destruição para o país? Certamente que não. Mazela sempre há. Mas qual é a pior mazela? Do alcoólatra que cai na calçada ou dos criminosos que ficam matando entre si e a criminalidade aumentando, as cadeias aumentando de traficantes de drogas? E parece que é um dos crimes piores que existe atualmente. E aí? A bebida não é uma droga também? É claro, se aqui fosse um talibã, ia proibir a bebida, como vários países árabes lá proíbem legalmente o uso de bebida, a venda. Mas é isso? É liberdade? Isso é respeitar a sociedade que tem as suas mazelas, que tem os seus problemas? É preciso analisar caso a caso. E sobre fechar igrejas? Qual foi a igreja que Lula fechou, que a Dilma fechou durante 13 anos e meio de mandato do PT? Teve um pastor aqui recentemente, conversando com ele disse que Lula não exatamente fechou a igreja, mas tomou casas do povo lá no Maranhão. Quando eu tentei pegar mais dados com ele, ele fugiu, saiu pela tangente. É assim. O que o pastor fala, aí a membresia pega um verdade. Olha, Lula desprezou a filha dele quando a filha precisou tanto dele. Pronto. Verdade nua e crua. Ninguém vai questionar o que houve. Ninguém vai pesquisar. E a internet está cheia de informações boas e informações falsas. Pois bem, dando continuidade e fazendo um fecho, com Lula o Brasil chegou à sexta economia mundial. Sexta. Houve um ano, me lembro bem, que o nosso PIB até superou o PIB da Inglaterra, cuja rainha faleceu agora, anteontem. Hoje, nós estamos pelo 13º, 14º lugar, e a turma está achando isso normal. Veja como é inebriante uma mentira bem contada e elegantemente contada. Eu podia estar fazendo aqui uma live também, muito bem postada, impostando a voz, botando uma gravatinha aqui para ficar mais bonito, né? Um brochezinho aqui, uma florzinha. Então, eu sou o pastor falando de tal, irmãos, não votem nesse Lula é do diabo. Então, eu iria enganar vocês, como muita gente, infelizmente, nas nossas igrejas, gosta de ser conduzida. Até porque, a bem na verdade, verdade seja dita, né? É mais cômodo acreditar na mentira do que pesquisar para descobrir a verdade. Não é assim que Cristo disse? Conhecereis a verdade vos libertará. Para conhecer, meu amigo, dá trabalho. Você não sabe falar inglês de um dia para o outro, não sabe falar árabe, grego, hebraico de um dia para o outro. Dá trabalho. Mas compensa. Quando você sabe, você adquire mais um valor, adquire mais um tesouro, mais uma virtude. Mas para o preguiçoso é mais cômodo escutar naquela primeira informação. E, geralmente, quem dá o grito mais alto é que leva o troféu. Pois bem, com Lula o salário mínimo ele quase dobrou em ganho real. Hoje, o presidente atual não quer dar nem a variação da inflação. Coisa absurda. A Minha Casa Minha Vida, enquanto aquele pastor me disse para mim, não tomou casa dos outros, foram quase 5 milhões de casas distribuídas para Minha Casa Minha Vida. Lá mesmo na cidade onde eu morei, no Maranhão, só no conjunto, lá onde por sinal eu morei, havia mais de 2.000 casas e tinha cerca de 5 conjuntos daquele porte. Então era de 7 a 10 mil unidades só numa cidade. Imagina nos 5.700 municípios que o nosso Brasil tem. Luz para todos, né? Lugares do Nordeste, onde o povo só conhecia lamparina, o tradicional candeeiro. A luz chega lá, e de graça para ele, porque não tinha nem condições de pagar.
Bolsa Família, não se conta, milhões de pessoas beneficiadas. Era um valor pequeno, claro, mas o próprio Lula ia e vai melhorar agora, se Deus quiser. E lembrando, o próprio presidente está fazendo outra fake news por aí, né, dizendo que foi um deputado dele, um tal Major, tal profissional candidato aqui em Goiás para governador, um careca, né? Ele que deu um voto, como se fosse de Minerva, para os R$ 600 do auxílio emergencial. Falácia. No começo ele queria dar 200 e poucos reais. Aí a parte da esquerda, né, incluindo o PT principalmente, encabeçou, não, aumenta, aí depois vai dar 400. Não, aí depois de muita batalha foi 600. Aí ele está dizendo que foi o major do partido dele, ou do ex-partido, que ele também traiu até o próprio partido inicial, né? Então você vê que tipo de presidente nós temos hoje em dia. Transposição do Rio São Francisco, outra fake news, que ele está botando de falhas agora, que houve superfaturamento, abandono de obras e prejuízo e tal, e fizeram mais de 80% daquilo. Quer dizer, sinceramente, alguém pega a obra do outro quase pronto e diz, olha, eu fiz o principal, tá vendo? Meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, então por essas e outras que você deve votar em Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, nem para ele o voto deve ser imposto, deve ser obrigatório, como as igrejas estão obrigando o candidato, o membro, o evangélico, a votar nesse atual presidente aí. E só assim, meus queridos, nós podemos dizer como está em Provérbios. Vai lá no Salmo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não Deus das armas, não Deus do ódio, Deus da perseguição. Ele disse que vai extirpar o PT, né, da face da terra. Isso é um ódio que não tem tamanho, sinceramente. Mas o Deus da justiça social, do trabalho, do amor ao próximo, respeito às religiões, respeito a tudo, não é só os evangélicos que devem existir, não. Também se fosse da vontade dos evangélicos, tinha de condenar todas as outras religiões. Não é por aí também, não, meus queridos. Nem Jesus, quando veio, fechou o próprio sinédrio, o judaísmo, de onde ele foi expulso. Observem bem, tá bom? Então, este é o meu posicionamento, explicando por que o nosso irmão evangélico deve votar em Lula nessas eleições de 2022. Que Deus abençoe, oriente. Estamos aqui para trazer mais dúvidas, que são muitas, 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 muitas e muitas. Em nome de Jesus, um abraço. E no dia 2 de outubro de 2022, façamos uma escolha sábia para o bem do Brasil. O política não é brincadeira e deve ser discutido com respeito e amor ao próximo. Em nome de Jesus, esta é a minha oração silenciosa. Que o conhecimento caia sobre todos, conforme Tiago 1,5 e Oséias 4,6. Um abraço. Na paz do Senhor Jesus, aquele que nos esclarece e é o verdadeiro e único Salvador.